Olá, tudo bem com você? Eu sou o Padre Paulo da Ladeia, em parceria com o Regional Leste 2 do CNBB. Estamos aqui para mais um vídeo para melhorar a sua catequese. Então, por favor, você que é catequista, inscreva-se no canal, assine o sininho de notificações, dê o seu like, copie o link e partilhe pelo WhatsApp com o seu amigo, amiga que você sabe que é catequista. Hoje estou aqui para trabalhar um pouco um conceito um pouco teológico chamado inculturação. Tem gente que tem medo, tem gente que acha que esse conceito é novo, nada disso. O termo é novo. Inculturação quer dizer entrar dentro da cultura do outro e a partir da cultura do outro evangelizar. Para isso você tem que mergulhar. A igreja começou num grupo de judeus. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, Paulo era judeu, mas quando começou a difundir para fora do grupo dos judeus, a igreja começou a usar já não mais a Bíblia hebraica, escrita em hebreu, mas já a tradução da Bíblia dos 70, chamada dos 70 monges, que já era em grego. Então a igreja já começou a adaptar. Uma vez que ela começou a trabalhar fora do mundo judaico, ela já começou a se enculturar, a usar a cultura do outro. Porque na época todo mundo falava grego. Isso antes do Império Romano fazer toda aquela difusão cultural. Quando o pessoal começou a falar latim em todo lugar, então a igreja encomendou de São Jerônimo a tradução do grego e do hebraico para o latim. E é o que nós temos a tradução mais célebre da igreja, de São Jerônimo, chamada Bíblia Vulgata. É do vulgo, das pessoas que falam popularmente o latim vulgar. Então a igreja já passou, a preocupação da igreja já saiu do hebraico para o grego, do grego, que era uma língua culta de comércio, para o latim, que era a língua, vamos dizer assim, falada por muita gente, por grande parte da cultura daquela época. Depois, lá pelo século VIII, quando a igreja foi evangelizar os povos eslavos, começando ali perto da Rússia e tal, Cirilo e Metódio, os dois são santos, não se esqueçam, os dois foram acusados de heresia, de querer adaptar a liturgia, de querer adaptar a Bíblia, de querer acabar com a igreja na evangelização dos povos eslavos. O Papa chamou, eles se explicaram, um deles morreu, outro foi eleito bispo. E até hoje, os povos eslavos ainda cantam e tem poesia, tem hinos feitos por Cirilo e Metódio. Então, para você ter uma ideia, que é uma coisa que ficou tão arraigada nesse povo, nessas culturas, que até hoje, 15 séculos depois, eles ainda conservam hinos, melodias e outras coisas. Isso sem falar, por exemplo, de todo o trabalho de enculturação que os monges fizeram na difusão do cristianismo na Inglaterra, na Alemanha, na França. Tudo isso foi adaptação ao jeito, à cultura, ao linguajar, às tradições dos povos europeus. Lutero mesmo, quando foi traduzir a Bíblia para o alemão, e não existia ainda o alemão, a Bíblia ainda era em latim, ele criou, a partir da Bíblia, a linguagem alemã. Lutero fez um pouco de medo na igreja, fez muito medo na igreja, porque a igreja perdeu grande parte da Alemanha com esse método de enculturação de Lutero, que a igreja se recusou a adotar. Com o Concílio de Trento, a igreja puxou as rédeas. E aí, quando vieram os missionários para a América Latina, nós não tivemos um processo de adaptação, de enculturação, de valorização do índio, nada disso. Nós tivemos uma imposição cultural muito forte, muito arraigada. A África também teve isso, mas a partir do cardeal Lavigéry, a partir do século XIX, ele usou toda a cultura europeia que ele tinha para fazer o trabalho de enculturação a partir da catequese. Então, a África sofreu um processo um pouco mais suave do século XIX para cá. Mas, se alguém acha que, por exemplo, eu estou inventando uma história, estou falando coisa que é nova, deixa eu dizer para você de um cara que não é novo. Agostinho de Hipona, século V, grande santo, grande catequista, grande teólogo da igreja, escreveu um livro chamado De Catechizandis Rudibus,
a instrução dos catecúmenos, que foi um diácono que escreveu para ele, dizendo: Senhor Bispo, como eu devo catequizar, como eu devo fazer. E aí ele escreve não só o roteiro que a pessoa deve usar, mas escreve também a metodologia. E é da metodologia que nós estamos falando aqui, tá? E a parte mais interessante, quando chega aqui no capítulo 8, ele trata sobre a catequese dos eruditos. Ou seja, uma pessoa que chega na catequese e não é analfabeta, não é um Zé Ninguém, uma pessoa que já tem um pouco de cultura, como tem que se tratar com essa pessoa? Como se deve catequizar essa pessoa? Ele diz assim: esses eruditos que vêm até você costumam investigar tudo cuidadosamente, não apenas no momento em que se tornam cristão, mas também antes. Costumam também comunicar o impulso do seu coração e discuti-lo com quem pode fazer. Deve-se trabalhar depressa com eles, sem insistir desagradavelmente nos pontos que conhecem, mas tocando-os de leve, como para dizer que sabemos ser imunos e outros do seu conhecimento. Ou seja, o catequista tem que começar a saber o que esse cara sabe, a partir desse ponto de vista. Mas ele vai mais para frente. Vendo-se que foi persuadido pelos livros, ou canônicos, ou de bons intérpretes, dir-se-á no início algo a respeito deles. O que o Agostinho está dizendo? Que você tem que pegar os livros e começar pelos livros que o cara conhece. Elogiando-os, não criticando, elogiando-os segundo a diversidade dos méritos da autoridade canônica e a habilidade e exatidão dos intérpretes. Conseguir-se-á também que indique os autores que mais tenha lido, os livros que mais intimamente conhece e os que persuadiram a querer associar-se à igreja. O grande Santo Agostinho está dizendo: valorize a cultura do seu catequizado. Comece a partir daí para falar de Deus. É esse o grande toque que eu quero dar para você hoje, tá? Então, é isso, meu irmão, minha irmã. Não ache que o seu catequizando é uma tábula rasa, que o cara veio do nada. Não, ele tem história, ele tem a família dele, ele adquiriu conhecimento antes. Então, qualquer assunto que você for começar, começa perguntando as experiências dele. Começa pedindo a opinião. E a partir daí você vai trabalhando a partir da doutrina cristã. Começa a ver se o cara gosta mais de piada, gosta mais de filme, gosta mais de música, gosta mais de charge. Começa trabalhando por aí. Use essas coisas que eles gostam para evangelizar. Esse é o grande segredo. Você vai fazer um bem danado se você fizer isso. Sua catequese vai melhorar muito, 1000%. Claro, isso é uma coisinha simples, mas valorizar a história e a cultura do cara não é simples. É uma empatia. Você começa a entrar numa sintonia junto. Eu vou trabalhar um pouco mais Santo Agostinho, enculturação, com vocês mais para frente. Mas por esse vídeo é só. Muito obrigado. Até mais.